O assunto dessa aula é modulação. E modulação é um elemento básico, né? Uma técnica básica que é utilizada nos sistemas de comunicação. Bem, nós vamos falar de modulação por sinais exponenciais complexos, sinais senoidais, e depois a gente pode falar também de modulação por trem de pulsos, né, que faz a ponte, né, entre os sinais discretos e os sinais contínuos. Então, o que vem a ser modulação? Né? Modulação, o nome, o que isso quer dizer é que nós vamos utilizar, né, um sinal para variar um parâmetro de um outro sinal. Então vamos supor que nós temos um sinal senoidal, então tem uma amplitude, uma frequência, ômega. Se essa amplitude, se eu faço essa amplitude variar no tempo, e a forma como essa amplitude varia no tempo é dada por um outro sinal, eu estaria fazendo uma modulação em amplitude. Se a frequência varia no tempo, se eu vario o ômega no tempo de acordo com um determinado sinal, eu tenho uma modulação em frequência. Então, quando eu tenho uma modulação em amplitude, né, então basicamente eu tenho uma senoidal com a mesma frequência, só que a amplitude varia ao longo do tempo. No caso da modulação em frequência, né, a amplitude é sempre a mesma, mas a frequência pode ir variando. Então a gente usa muito a modulação para adequar também um sinal ao meio, né, ao qual a gente quer transmiti-lo. Então vamos supor, eu quero transmitir um sinal de voz a uma longa distância. Então, se eu transmitir o sinal de voz simplesmente como ele está, né, da forma crua, né, simplesmente fazendo vamos supor, eu faço simplesmente a conversão do sinal acústico no sinal elétrico e quero transmitir esse sinal, né, as características do meio, né, vão fazer com que a atenuação, o sinal sofra atenuações, né. Então, dependendo das características desse meio, é interessante que eu module este sinal para que esse sinal tenha características, né, ocupe uma região, um espectro diferente, né, frequências diferentes, e assim sofra menos interferência, né, menos atenuação ao longo da sua transmissão. Então, basicamente, por questões de transmissão de sinal, né? E modulação também é muito utilizada, né, na multiplexação. Multiplexação é quando a gente vai compartilhar um meio para transmitir vários sinais. Então a gente multiplexa os sinais e junta todos eles para transmitir no meio que é compartilhado. Bem, nós vamos falar um pouco mais sobre isso na frente, né? Vamos citar os exemplos. Vamos pegar aqui inicialmente a modulação em amplitude. Então, a modulação da amplitude, em amplitude, né, a gente vai multiplicar um sinal por um outro sinal, né, que a gente chama de portadora, que é o C de T, é o sinal portador, e o sinal modulante, né, o sinal com a informação que a gente quer transmitir. Então, a saída Y vai ser o sinal modulado. Então, algebricamente, né, então o Y é o X de T vezes o C de T. Daí a gente sabe, pela relação da transformada de Fourier, aqui no domínio da frequência,
o que a gente tem é a convolução, né? Então, se no domínio do tempo a gente tem a multiplicação, no domínio do tempo a gente tem a convolução dos espectros dos dois sinais. Então, dependendo de quem que é a portadora, né, a gente tem modulações e amplitudes diferentes, né? Nós vamos ver depois na próxima aula o caso quando a portadora é um trem de impulsos, né, e nessa aula aqui nós vamos tratar o caso em que a portadora é sinais sinusoidal. Então, nós vamos tratar o caso que ela é uma exponencial complexa, né, com uma dada frequência e tem uma dada fase, né, e o caso em que é um sinal, um cosseno. Então, os dois são casos de sinais sinusoidais. Então, inicialmente, vamos olhar o caso da exponencial complexa, né? Então, se a nossa portadora é aquela exponencial complexa, a gente sabe que a transformada de Fourier, né, é, olhando na tabela, né, a gente olha 2π exponencial de j, a parte do ângulo aparece aqui, né, vezes o impulso na frequência ωc. Então, como a gente falou, a saída y é a convolução do x com... Vamos escrever aqui novamente, né? Então, o y de j omega é 1 sobre 2π, convolução do x com o c. Então, vamos supor que o nosso sinal x é um sinal que tenha este espectro. Então, a frequência máxima ωm, a amplitude máxima aqui 1. Então, esse aqui é o sinal que a gente quer modular. E quando a gente faz a modulação em amplitude, com a portadora sendo exponencial complexa, a gente vai fazer a convolução, né, com esse c de j ômega, que é o impulso, né, na frequência ωc, né, c de portadora, né, carrier. A amplitude é 2π, né, e aqui eu vou colocar o termo de fase aqui também, né, que é o exponencial do j θc. Né, na verdade, usualmente a gente divide, né, o gráfico de módulo e fase, aqui eu coloquei tudo numa coisa só. Então a gente vai fazer o que? A convolução de um com o outro e multiplicar de 1 sobre 2π. Quando a gente faz a convolução de alguma coisa com impulso, é aquela coisa onde no local do impulso. Então vai aparecer o x copiado na frequência ωc, né, e como aparece a forma aquele 1 sobre 2π, então vai ter multiplicado por 1 sobre 2π, então anula com esse 1 sobre 2π, então vai ficar algo assim. Na frequência ωc vai ficar copiado o nosso espectro do sinal x, então aqui é ωc mais ωm, né? E aqui ωc menos ωm. Então 2π cancela com aquele 1 sobre 2π, né? Então fica com amplitude 1, né? E tem aquele fator de afase ali também, né, que continua, né? Então esse aqui é o resultado, né, o espectro da saída da modulação. E, obviamente, se a gente quer, a partir do y, encontrar o sinal x, o que a gente tem que fazer é o contrário, né? A gente tem que fazer a convolução do y com um impulso, né, que está na frequência menos ωc, e aí a gente vai deslocar ele de ωc para a esquerda, né, então vai deslocar de volta para o zero. E aqui colocar o termo de fase para cancelar o termo de fase do anterior. Então chamar de C2, né, essa portadora 2. Então basta eu pegar o y, multiplicar
por essa segunda portadora para obter de volta quem é o x. Então quando fizer a convolução desse y com C2, então eu vou copiar o y aqui em torno desse impulso. Então vai ficar, vamos voltar a encontrar o x, né? Então esse será a saída dessa demodulação. Então esse aqui fica sendo o demodulador. E esse aqui anterior, onde está? Aqui o modulador. E obviamente esse sinal y, né, que a gente tem aqui, né, como o espectro dele não é par, né, esse sinal ele não é um sinal, o sinal y de t no meio do tempo não é um sinal real, né, então tem parte imaginária também, então assim como uma exponencial complexa, né, então você pode imaginar como é que a gente pode, como é que é isso na prática, né. Mas aqui vamos mostrar o que é equivalente, né, a esse modulador. Então esse modulador que a gente colocou, que é exponencial complexa, então isso aqui é equivalente a gente pegar esse sinal x, é como uma exponencial complexa é um cosseno de J-seno, então eu estaria multiplicando x por um cosseno, né, ômega ct mais θc, mais um j, vou colocar embaixo, j seno ômega ct mais θc. Então dá o x vezes o cosseno, x vezes o seno. Então eu tenho x vezes o cosseno e o x vezes o seno. Então o que eu obtenho aqui na parte de cima, isso aqui é a parte real do y. E o que eu obtenho quando eu faço modulação pelo seno é a parte imaginária. É a parte real do y, é um sinal real, o espectro é par, é um puramente real. Então, vamos colocar aqui o então esse aqui é o espectro da parte real do y. Então é o módulo, né, da transformada de Fourier da parte real do y de t. Aqui é a gente pegar o y, né, fazer a parte par, né, do y, da transformada que a gente tinha do y, né, que é o y mais o complexo conjugado, né, espelhado aqui do y, né, meio disso. E a parte imaginária, então o sinal que é puramente imaginário vai ter o espectro ímpar, então vai ser isso aqui. Aqui meio, menos meio. Então esse aqui é o
módulo, né, da transformada de Fourier da parte imaginária do y de t, né, que a parte imaginária é meio do y de j ômega menos o complexo conjugado aqui, espelhado do y. Então, obviamente, somando essas duas partes, né, essa parte em menos ômega c um cancela com o outro, fica essa parte somada com essa, né, que como aqui tem amplitude multiplicada, cada um está multiplicado por meio, né, então somando os dois, vai estar multiplicado por 1 e fica igual ao y. Então vamos aproveitar que a gente já colocou isso aqui e ver cada um daqueles braços, né, daquela modulação. A gente está multiplicando o x por um cosseno, o outro a gente está multiplicando o x por um seno. Então, na parte de cima, onde a gente tem a parte real, né, a gente está multiplicando o x por um cosseno, e esse cosseno a gente pode escrever como a soma de duas exponenciais complexas, né? Então, a exponencial com expoente positivo e a exponencial com expoente negativo. Então são duas exponenciais. Então quem que é a transformada de Fourier disso aqui, né? De cada exponencial complexa a gente viu que é a transformada de Fourier, né? É um impulso naquela frequência, né? E um impulso com área 2π. E tem a parte da fase aqui do θc. Então, no caso, como são duas exponenciais complexas, vão ser dois impulsos, um na frequência ômega-c e outro na frequência menos ômega-c. Então, vamos desenhar aqui. E a área que era 2π, como aqui tem multiplicado por meio, né, então vai ser π. Então, vai ser um impulso em ômega-c, outro impulso em menos ômega-c, e a área dos impulsos, né, π. E cada um tem uma componente de fase, né? Esse impulso ômega-c, a fase é θc, e esse aqui tem a fase menos θc. Então, esse aqui, né, é a transformada de Fourier do cosseno. Então, naquela parte de cima, quando a gente multiplica o x pelo cosseno, né, a gente multiplica o x de t pelo cosseno, o que a gente vai fazer no domínio da frequência é a convolução do x com esses dois impulsos. Ou seja, né, o x vai ser copiado no local onde estão esses dois impulsos. Então, como o impulso aqui tem amplitude, área é π, né? E a gente depois na fórmula a gente divide por 1 sobre 2π. Então π cancela com π, fica meio. Então no final das contas a gente tem isso aqui. Aqui é meio ômega-c menos ômega-c. Então é o espectro do x, né, multiplicado por meio, copiado em menos ômega-c e em ômega-c, né, que é justamente a transformada de Fourier da parte real do y. No caso da parte que tem a modulação com seno, então quando a portadora é um seno de ômega-ct mais θc, quem é o seno, esse seno é 1 sobre 2j exponencial de j ômega c t mais θc vezes, uma vez no menos, exponencial de menos j ômega ct mais θc. Então esse aqui é o seno. Então logo o espectro, né, disso aqui são dois impulsos também, né, já que são duas exponenciais complexas, dois impulsos, um em ômega-c, outro em menos ômega-c. Um impulso em menos ômega-c tem um sinal negativo, né, que está aqui o menos, os dois estão multiplicados por 1 sobre 2j. Então
fazer o gráfico aqui. Então tem um impulso em ômega C, né, com amplitude π sobre j, né, o 2 aqui do denominador cancela com 2, né, 2π, 1 sobre j, e aqui a parte da fase, θc, né, e o outro impulso negativo, na frequência menos ômega C. Então, quando a gente faz a convolução, né, a convolução do x com esse espectro aqui do seno, aparece o x copiado multiplicado por esse 1 sobre 2j. Então, o módulo, né, se eu colocar um módulo aqui meio, né, e o outro módulo é menos meio. Naquele 1 sobre 2j é apenas a fase, né? Então a gente obtém esse espectro aqui depois de fazer a convolução, que é justamente o espectro, né, transformada de Fourier da parte imaginária do y, como a gente tinha falado antes. Bem, essa modulação pode ser usada, hein? Uma das coisas é a gente utilizar um filtro que a gente já tem. Vamos supor que a gente tem um filtro passa-baixas muito bom. Então aqui tem aqui um filtro passa-baixas, né, vamos supor que seja um filtro passa-baixas ideal, e a gente quer construir um filtro passa-faixas. Então a gente pode utilizar esse filtro passa-baixas para funcionar como um filtro passa-faixa. E o que a gente pode fazer é modular o sinal. A gente modula e depois demodula o sinal. Ou seja, a gente desloca ele na frequência de um certo valor e depois desloca de volta, né? Filtra e depois desloca ele de volta. Então vamos supor que vou usar aqui a frequência moduladora ômega 0, mas depois faço a demodulação voltando para trás. Então vamos supor que eu tenho o sinal x, a saída da modulação y, aqui o w, e aqui eu vou chamar de z. Então vamos supor que o x seja esse sinal. Depois que eu faço a modulação, o x fica deslocado. Vamos supor que ele venha para cá, aqui no ômega 0. Então esse aqui é o y. E aí o meu filtro, vamos supor que meu filtro no filtro passa baixas assim, o H. Então a saída do W, a saída depois de filtrar, vai ficar apenas esse pedacinho que está aqui assim. Então esse aqui é o W. E depois eu faço a modulação inversa, desloco da mesma frequência ômega 0 para trás, né? Então fica, vou colocar aqui assim, então aqui menos ômega 0. Então vamos supor que aqui é ômega C, né? Então eu tenho um filtro passa-faixas com a faixa passante duas vezes esse ômega C, né, centrado nesse menos ômega 0. Então isso aqui, eu implementei esse filtro passa-faixa, na verdade, utilizando um filtro passa-baixas e a modulação. Ou seja, seria equivalente a ter um filtro passa-faixas implementado assim. Aqui, obviamente, o espectro não é simétrico, né? Então a resposta ao impulso não é real, né? para esse filtro faça-faixas, né? Então logo a saída desse sistema também não, o sinal na saída também não é um sinal real, né? Já que
ele não é, o espectro dele não é simétrico. E se a gente quiser pegar a parte real, né, a gente vai somar ele com o sinal espelhado multiplicado por meio, né? Então, esse aqui é o Z. Então a parte real do Z a transformada de Fourier da parte real é meio, né, desse Z de J ômega mais o complexo conjugado espelhado. Né, ou seja, o que daria isso aqui seria pegar aquele sinal ali, multiplicar por meio, né? Então essa aqui tem uma amplitude aqui, se não sei A, né? Aqui seria A sobre 2. Então, depois fazendo isso aqui, seria equivalente a ter um filtro passa-faixas assim. Que aí sim seria o filtro, né? Passa, né, um filtro com resposta ao impulso ideal, real, né? Resposta ao impulso real, né? Então muitas vezes esse tipo de solução é utilizada para a gente utilizar um filtro que já está pronto, né, implementado, que com características que já são, que atendem, né, os requisitos, e a gente quer fazer filtros com frequências diferentes. Então, vamos supor, eu quero fazer vários filtros passa-faixas com faixas de frequências diferentes. Ao invés de implementar vários filtros, eu posso implementar um filtro e modular o sinal na entrada, né, para que o filtro que eu estou utilizando funcione cada hora como um filtro passa-faixas diferente. Vamos voltar aqui no exemplo, no caso da modulação para o sinal sinoidal, né? No caso que a gente utilizou um cosseno para modular, né? Então que a gente viu que ao utilizar o cosseno para modular o sinal, o que acontece é que aparece o sinal copiado, né, nas frequências do cosseno aqui, né? Ômega c menos ômega c. Daí a amplitude, né, parece multiplicado por meio, né? E tem um fator de fase, né? Então tem um fator de fase que também aparece, né? Então, vou chamar de y aqui, né, o sinal na saída do modulador. Então, aqui é o y, o x e o c, né, onde o c é o cosseno. O demodulador, se a gente fizer um demodulador que faça justamente a mesma coisa que a gente tinha falado antes, né, vou multiplicar aqui por um cosseno também. Então vamos supor que entra o y, aqui sai o sinal W e aqui o nosso C novamente. Então se a gente usar esse demodulador, a saída W vai ser esse y copiado, né, em torno das frequências ômega c e menos ômega c. Então vai aparecer, vou colocar aqui o ômega c, 2 ômega c. Então quando eu copio o y em torno de ômega c, vai aparecer uma cópia no 0, outra cópia no 2 ômega c. Essa cópia que está aqui no menos ômega c, né, vai ficar no 0 e a outra no 2 ômega c. E quando eu copio em torno do menos ômega c, vai aparecer uma no menos 2 ômega c e a outra no 0. Então as duas que aparecem no 0 se somam, né? Então a amplitude, né, como ele é meio e meio, a amplitude volta a ser 1. Mas tem o fator 1 sobre 2π, né? Na hora de fazer a convolução, tem 1 sobre 2π, então fica 1 vezes meio, né? Então aqui fica meio.
e no outro caso vai ficar 1/4. Então aqui fica 1/4. Né, aqui as partes das fases se cancelam, né, porque uma tem fase positiva e outra negativa, né, somando as duas se cancelam, e aqui fica a fase, né, como eu estou colocando a outra fase aqui, né, da outra modulação, né, desse outro cosseno, então aparece a fase que fica sendo 2 vezes o JC. E aqui fica sendo menos 2 vezes o θc. Então note que este sinal W, ele contém o x aqui, né? O x está aqui. Então para a gente recuperar o x, o que a gente precisa é de um filtro passa-baixas, né? Se eu passo o W por um filtro passa-baixas que tem a frequência de corte, vamos chamar de W maiúsculo. Então essa frequência de corte tem que estar entre esse ômega-m e o ômega-c. Entre ômega-m e ômega-c. E o ganho tem que ser 2, né, para compensar. Como aqui é meio, né? Coloco um ganho 2. Então esse filtro passa-baixas é um filtro passa-baixas que eu posso utilizar para recuperar o sinal X. Então, para esse caso, como é que fica o par do modulador e do demodulador, né? Então, o modulador é simplesmente a multiplicação pelo cosseno. Então aqui x de t, portadora o cosseno, e o demodulador, né, eu vou fazer a mesma coisa, né, multiplicar pela mesma portadora e depois passar por um filtro passa-baixas, né, com a frequência de corte entre o ômega, a frequência máxima do sinal, e a frequência da portadora. E o ganho tem que ser 2, né? Então, filtro passa-baixas com ganho 2 e essa frequência de corte que eu falei. E aqui eu recupero o X. Bem, como a gente falou antes, outra aplicação muito comum de fazer a modulação é para multiplexar sinais. No caso aqui, a multiplicação, né, por divisão de frequências, né, que é simplesmente modular sinais de forma que cada um ocupe uma faixa do espectro diferente, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui um sinal x1, um sinal x2, um sinal x3. Então cada um eu vou multiplexar usando uma portadora com frequência diferente. Então cada um está sendo multiplicado por uma portadora com frequência diferente, de forma que na hora que eu somar esses 3 sinais, né, ou n sinais, né, quantos eu quiser, né, na hora de fazer a soma não pode haver sobreposição, né, para não misturar um com o outro. Então esse sinal W é o sinal multiplexado. Então no domínio da frequência. Então vamos falar aqui, supor que o X tem este espectro
o y tenha x1, né? x1, x2 e o x3, vamos supor que seja assim. Então, o espectro dos 3 sinais, e quando eu faço a modulação, eu vou estar copiando cada um deles numa região de frequência, e depois, na hora que eu somar, eu quero que eles não se sobreponham, né? Então que fique algo, vamos supor que seja assim. Então o x1, x2 e o x3 aparecem aqui na composição do meu W. Então eu consigo colocar os 3 sinais, né, juntos, compartilhando um mesmo meio de transmissão, só que cada um em faixas diferentes do espectro. Que é o caso, por exemplo, na transmissão de rádio AM, né, que a gente tem um meio, né, um meio aéreo, né, que é compartilhado por todas as emissoras, e cada uma tem que colocar o seu sinal numa determinada faixa do espectro, né, de forma a não interferir, né, o sinal de cada uma não interferir com o da outra. Aí depois, para demodular o sinal, né, basta pegar, multiplicar por um filtro passa-faixas, né, selecionando qual sinal que eu quero, né? Então vamos supor, eu quero pegar esse sinal, então vou multiplicar por esse filtro passa-faixas, e aí eu obtenho só o sinal 2, né? Que aí eu faço a demodulação, né? Multiplico pelo mesmo cosseno, né? Com a frequência certa, e depois passo o filtro passa-baixas e com ganho 2, né? Igual a gente falou anteriormente, né? E assim eu obtenho o x2 de volta, né? O mesmo para obter o x1, x3, etc. É uma consideração importante que a gente tem que observar que o modulador e o demodulador, né? Vamos pegar aqui nós temos o desenho dos dois. Não, o modulador e o demodulador, eles usam uma portadora, né, que é um cosseno, né, de uma ômega CT mais uma fase. E essa fase pode não estar sincronizada na fase do modulador e do demodulador, né? Então vamos supor que o modulador usa essa portadora e o demodulador usa uma portadora com a fase diferente. Então as duas fases não estão sincronizadas. O que ocorre, né, qual que é a consequência disso? É que no final das contas, né, depois que a gente vai fazer a demodulação, então chegou o sinal, a gente vai multiplicar pelo cosseno com a outra fase, né, passar pelo filtro passa-baixas com ganho 2, e aqui no final a saída, a gente não tem simplesmente o x, mas a gente tem o x multiplicado por um cosseno da diferença das duas fases. Então esse cosseno vezes o x. É claro que se estiverem em fase, né, se a fase dos dois for igual, né, então se o cosseno de 0, né, dá cosseno de 0, que é 1, então a gente obtém o x perfeitamente. Mas por outro lado, se eles estiverem 90 graus fora de fase, né, um estiver em quadratura em relação ao outro, o que vai acontecer é que a saída é 0, né, então a gente daria o cosseno de 90 aqui 0, né, então não teria sinal nenhum na saída. E dependendo do valor da diferença de fase que tem entre o θc, né, e o φc, né, dependendo da diferença do tamanho disso aqui, que pode acontecer que esse termo que está multiplicando o x pode ser pequeno, né, e ele sendo pequeno, né, então o sinal estaria atenuado,
e o fato do sinal estar atenuado vai reduzir a relação sinal-ruído do sinal. Então o sinal vai ficar mais suscetível a ser corrompido por ruído. E outra coisa também que pode acontecer é que essa diferença de fases pode não ser constante. Ela pode estar variando no tempo. Então esse sinal x de t estaria sofrendo um termo de uma atenuação, né, que está variando no tempo. Então nenhum desses casos aqui é desejável que aconteça, né? Qualquer um deles a gente estaria tendo algum prejuízo no sinal demodulado. Então existe uma alternativa, né, que é usar um demodulador assíncrono. Que a ideia do demodulador assíncrono é tentar encontrar, né, extrair o envelope do sinal. Quando a gente tem o sinal modulado, né, então vou tentar desenhar aqui. Então a gente tem a senoide, né, que é a portadora, e o sinal mesmo é a linha tracejada, né, o sinal X, que está multiplicando, né, a portadora. Nesse a gente consegue extrair, né, o envelope do sinal, né? Esse envelope a gente consegue extrair quem que é o nosso sinal. Então um sistema simples, né, de extração de envelope, né, um circuitinho simples que faz isso, é um circuito com um diodo, um capacitor e um resistor. Então, se esse Y é a entrada nesse circuito, o que acontece quando o sinal na amplitude sobe, o capacitor carrega. Na hora que a amplitude, o Y, diminui, aí o capacitor começa a descarregar até chegar nesse ponto aqui, quando o Y está maior do que a tensão aqui no capacitor. E aí o capacitor começa a carregar de novo, depois descarrega. Então é fazendo esse ciclo de carregar, descarregar o capacitor. E o que a gente precisa para que esse detector de envoltório aqui funcione direito é que o sinal X seja sempre positivo. Então, para que o sinal X seja sempre positivo, a gente pode somar uma constante nele, né, de forma que ele fique sempre positivo, né? A gente pode fazer o Y como sendo um A, uma constante que é grande o suficiente, né, para que o sinal fique sempre positivo. Então, somar isso aqui, uma constante, nada mais é do que, então a gente estaria pegando aqui o X, e estaria somando, né, a própria portadora com um ganho A. Então a gente olhando para o espectro do sinal, o que a gente está somando é um impulso, né? Então está somando um cosseno multiplicado por um ganho, né? Então se a gente tem o sinal X, né, é o sinal que a gente vai ter. Esse aqui um pouco para cá, né, o sinal X na frequência, copiado na frequência da portadora,
e mais, né, um impulso, que é esse fator, né, do A cosseno que aparece aqui. Então aparece aqui esses impulsos. A questão, quando a gente injeta esse impulso, o que a gente está tornando a transmissão ineficiente, porque nós estamos usando, né, colocando mais energia, né, utilizando mais energia que não está associada à informação transmitida. O que está transmitindo informação, né, esse aqui relativo a x. O impulso aqui não transmite informação nenhuma, né, mas ele é necessário para que a gente consiga utilizar, né, um circuito, né, de demodulação simples, né. Então existe essa relação de compromisso, né, entre a eficiência na transmissão e a simplicidade no demodulador, né. Se a gente quer utilizar um demodulador simples, né, como esse circuito aqui com diodo, a gente precisa injetar mais energia no sinal que está sendo transmitido, né, na modulação do sinal, né. Então a gente gasta mais energia para modular o sinal, né, para transmitir, mas o demodulador ele pode ser simples, né, e bem barato, né. Então essa é uma ideia interessante para utilizar no caso de na transmissão de rádio, né, onde você pode gastar mais energia, né, no sinal que está sendo transmitido, né, na transmissora, e as várias estações, né, os rádios que irão receber o sinal podem ser instrumentos simples, né, que para poder demodular o sinal, né, usam um circuitinho simples para fazer a demodulação. Por outro lado, em algumas outras aplicações, como transmissão de sinal via satélite, a gente não pode se dar o luxo de usar muita energia. Então a gente tem que reduzir, né, a energia gasta na transmissão do sinal e aumentar a eficiência da transmissão. E nesse caso compensa mais, né, usar um esquema de modulação, né, síncrone, onde a gente vai ter um modulador mais caro, né, onde a gente tem que ter essa preocupação de manter a sincronia entre os dois, mas por outro lado a gente consegue transmitir a informação de forma mais eficiente, né, não utilizando menos energia para fazer a transmissão da mesma informação.